Procurando só uma questão para praticar o que você aprendeu? Pois este é o vídeo certo para você. Meu nome é Fernando Santos e você está em um vídeo de questão expressa de física. A questão de hoje faz parte da série de estática. É recomendável que você assista os vídeos 10 passos para fazer 90% das questões de equilíbrio e também o vídeo mostrando a aplicação de cada um desses passos. Agora, vamos lá começar a questão? Então essa aqui é a nossa questão de hoje. Vamos lá ler. 2 operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a seguir. Sabe-se que o balde com seu conteúdo tem peso de 50 newtons e que o ângulo formado entre as partes da corda no ponto de suspensão é de 60 graus, ou seja, 30 graus para um lado e 30 graus para o outro. A corda pode ser considerada como ideal, ou seja, inextensível e de massa desprezível. Quando o balde está suspenso no ar, ou seja, em equilíbrio, a força exercida por um operário é medida em newtons vale. Então, o que a questão está pedindo é justamente o quê? A força de um operário. E aqui, no caso, os 2 operários eles são considerados como tendo a mesma força. E na questão de hoje, não só nós vamos resolver utilizando o método tradicional, mas também nós vamos tentar utilizar um pouco mais de lógica para tentar resolver essa questão mais rapidamente. Então, para eu fazer, eu tenho que determinar qual é o ponto. Acho que está óbvio que o meu ponto vai ser justamente este ponto aqui, que eu tenho todas as minhas forças envolvidas. A do meu segundo operário, a do meu primeiro operário e a força peso do meu balde. Então vamos lá começar. O primeiro passo é justamente eu fazer o desenho das minhas forças. Essa é a força do primeiro operário. Essa é a força do segundo operário. E essa é a força do peso do meu balde. Então eu vou chamar essa daqui de FO1, que é a força do meu operário 1, que eu vou chamar de FO. E é uma força nessa direção. Essa outra força, que é a minha FO2, ela também tem módulo FO, que é o que ele pede, só que no caso ela está nessa direção. É importante a gente já perceber que essa questão aqui eu tenho um caso de simetria em relação a esse eixo. Então isso vai me ajudar bastante na resolução dessa questão. E por último, eu tenho a minha FP, que é a minha força peso, que tem um valor de P. E aqui no caso P, ele é justamente quanto? 50 newtons. A minha FO1, ela é uma força o quê? Inclinada. E ela é inclinada tal que o componente em x está para a esquerda, então é negativo, e o componente y está para cima, então é positivo. A minha FO2, que é uma força inclinada, e no caso espelhada em relação à minha FO1, ela é o quê? Ela também é uma força inclinada. O componente em x está para a direita, então ele é positivo, e o componente em y está para cima, então ele também é positivo. E por último, a minha FP, que é uma força o quê? Vertical. Como ela é vertical, meu componente em x é 0 e o meu componente em y é o quê? Negativo. Como é uma força vertical, eu já consigo escrever, então a minha FP ela é 0 I menos PJ. E aqui no caso eu vou ter a minha FO1, que eu ainda não sei, e a minha FO2, que eu também ainda não sei. Então eu vou fazer agora o desenho das minhas forças. Então aqui vai ser o meu alfa. Essa daqui é a minha FO, que é a força do meu operário. Esse daqui é o meu ângulo de 90 graus. E o meu lado maior do meu triângulo, ele é o quê? Ele é equivalente à minha hipotenusa. No caso, este lado que está afastado de alfa, ele é o quê? Ele é o meu cateto oposto. E o meu cateto oposto vai ser o quê? O meu FO, e como está na horizontal, é o meu FOX. E este lado que está do lado de alfa, que é o cateto adjacente, ele é equivalente ao quê? Ao meu FO, e como está no eixo Y,
FOY. E agora eu vou usar as relações trigonométricas. Então, seno de alfa, por definição, é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto? FOX. E a minha hipotenusa? FO. O FO passa multiplicando, e aí vai ficar aqui FO seno de alfa é igual a FOX. Encontrei o meu componente em x. E agora eu vou usar outra relação. Cosseno de alfa, por definição, cateto adjacente sobre hipotenusa. O meu cateto adjacente, FOY. E a minha hipotenusa, FO. O FO passa multiplicando também e vai ter que FO cosseno de alfa é igual a FOY. Encontrei o meu componente em y. Agora eu já posso escrever, vou sempre lembrar dos sinais. Então, o componente em x é menos FO seno de alfa e mais o componente em y que eu calculei, FO cosseno de alfa j. Gente, eu não vou precisar repetir tudo que eu acabei de fazer para encontrar o meu FO2. Por quê? Porque eu já sei que a única coisa que vai mudar é justamente o componente em x. Ou seja, como eles são simétricos, basta eu escrever o componente de sinal trocado. Então vai ser o quê? FO seno de alfa i mais FO cosseno de alfa j. Prontinho. Agora eu posso fazer a soma dos vetores. FO1, FO2 e FP. FO1 menos FO seno de alfa i mais FO cosseno de alfa j. FO2 FO seno de alfa i mais FO cosseno de alfa j. O FP ele é o quê? É 0 i menos p j. Somando tudo, a primeira parte, menos FO seno de alfa com menos FO0 seno de alfa. E 0 vai ficar o quê? 0 i. E aqui nessa parte vai ter o quê? 2FO cosseno de alfa menos P, isso tudo vezes J. Como a gente sabe que está em equilíbrio, ambos têm que ser zero. Olha, isso aqui eu já vi que é zero. E isso daqui também tem que ser zero. Então agora está fácil. 2FO cosseno de alfa menos P igual a zero. O P vai passar para o outro lado, então vai ficar 2FO cosseno de alfa igual a P. Esse 2 vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar FO cosseno de alfa igual a P dividido por 2. Quanto é que é o meu alfa? O meu alfa é 30. Então eu vou substituir os valores agora. Então, FO cosseno de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 2 igual ao P, que é 50, dividido por 2. Ambos estão dividindo por 2, então posso simplificar. E vai ficar FO, o raiz de 3 passa para o outro lado dividindo, 50 dividido por raiz de 3. Opa, opção C. 50 dividido por raiz de 3. Terminamos nossa questão. Está na hora agora do segundo método. O segundo método é bem mais rápido, mas para fazer você tem que entender muito bem os fundamentos. Se você ainda não entende, provavelmente o primeiro método ele acaba sendo bem mais seguro. Então eu tenho aqui três forças. Força do operário 2, a força do operário 1 e essa força aqui para baixo. Nessas forças aqui eu já sei que o componente desta força vai ter que compensar o componente horizontal dessa outra força. O que é que vai restar? Que tanto o componente
y do meu operário 2 quanto o componente y do meu operário 1 vão ter que contrabalancear o meu peso. Então eu tenho uma força aqui, e essa força aqui, ela vai ser justamente o quê? Do meu operário 1. Esse daqui é o meu ângulo de 30. E eu vou querer só o componente que está em y. Para eu calcular o componente em y, eu tenho que ver o meu triângulo. E eu vou usar quem? No caso, como é o lado que está em contato com o ângulo, eu vou usar o cateto adjacente. Qual das relações trigonométricas traz o cateto adjacente? É justamente o cosseno. Então, eu sei que o cosseno de alfa, né, no caso que seria o 30 graus, ele vai ser o cateto adjacente, que é o meu FOY, dividido pelo minha hipotenusa, que é o meu FO. Então, meu FOY vai dar quanto? FOY é igual a FO cosseno de alfa. Só que isso daqui é do operário 1. Eu tenho que fazer mais o quê? O do operário 2. Então, seria FO 2y, que também é FO cosseno de alfa. Então, quando eu somar isso tudo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente 2FO cosseno alfa. Isso daqui tem que ser contrabalanceado por quem? Para estar em equilíbrio. A única força que eu tenho no eixo vertical é o meu P. E agora, ó, eu voltei já para aquela parte, né? Então, fica FO cosseno de alfa, P dividido por 2. Substituindo os valores, vai ficar FO raiz de 3 sobre 2. E o meu P, que é 50 dividido por 2. O 2 com 2, FO igual a 50 dividido por raiz de 3. Aqui no caso, esse método ele é bem mais rápido, porém ele precisa de muito mais treino do que o método anterior. Mas de uma forma ou de outra, você usa aquele que for melhor para você. Terminamos nossa questão. Se esta questão te ajudou, lembre-se de curtir. Se você acha que essa questão pode ajudar algum amigo, amiga ou familiar, lembre-se de compartilhar com essas pessoas. E se você não quer perder nada, lembre-se de se inscrever para ficar por dentro de todos os conteúdos, questões e dicas de estudo. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre, quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!